Irmãos, nós estamos às portas de uma comemoração bastante importante, que é o dia da Reforma Protestante. Eu sei que talvez essa data seja sempre comemorada, talvez mais nos púlpitos reformados mesmo, mas a Reforma Protestante ela é um grande marco para toda a cristandade. De uma certa forma, ainda que os evangélicos dos nossos dias, a maioria ou uma grande parte dele, não possa ser considerado como reformado, toda a gama de evangélicos que nós temos no Brasil e no mundo, ela traz em si uma herança da Reforma Protestante. Quem pôde assistir o podcast de ontem com o pastor Marcos Granconato, ele deu uma aula de história profunda sobre a Reforma. Se você não assistiu, ele está online ainda, você pode acessar. Na verdade, ele vai ficar online aí o tempo todo, e foi uma aula maravilhosa sobre história. E nós vimos o quanto a Reforma foi importante para que nós, de fato, conseguíssemos fazer o que nós estamos fazendo hoje. Cantando canções bíblicas, orando ao Senhor, aprendendo numa escola bíblica dominical e lendo a palavra e expondo a palavra. Então, dia 31 agora, nós estaremos comemorando 506 anos da Reforma Protestante, e eu gostaria de hoje usar a Reforma Protestante como base para que nós meditemos nas Escrituras da palavra do Senhor. E o que eu quero dizer para os irmãos hoje, o que eu quero tratar com os irmãos hoje, é como a fé reformada impacta na compreensão do Evangelho. Eu já recebi acusações e já vi outros pastores presbiterianos ou de linha reformada, alguns batistas reformados, congregacionais, serem acusados. Mas vocês estão mais preocupados em tornar os irmãos calvinistas do que em fazer com que os irmãos reconheçam Jesus. Eu achei uma acusação bastante injusta, até porque quando se fala do calvinismo, geralmente está se falando dos 5 pontos do calvinismo, que é apenas uma pequena parte de toda a doutrina e de toda a teologia calvinista, que fala apenas de um assunto, que é a salvação. Mas, na verdade, nós temos uma gama muito maior de conhecimentos e de implicações na nossa vida que nos fazem ser reformados. E por que nós fazemos isso? Por que nós nos preocupamos em falar da reforma? Não é porque nós queremos implantar uma filosofia de pensamento nos irmãos, mas é porque nós nos preocupamos com o fundamento, com os conceitos, com a palavra de Deus. E as declarações da reforma, inclusive os 5 solas, as 5 grandes declarações da fé reformada, abrangem outros pontos que não são os 5 pontos do calvinismo. Eu já fiz uma série aqui na igreja no ano retrasado, onde nós passamos 10 domingos estudando sobre isso. 5 anteriores ao domingo da reforma e 5 posteriores. Falamos sobre os 5 solas e sobre os 5 pontos. Hoje eu quero falar para os irmãos como essa fé reformada, como essas bases, esses pilares, esses 5 solas, eles são importantes para nós e nos ajudam a compreender o Evangelho. As declarações que nós fazemos acerca da fé reformada não são por conta de uma filosofia, mas por conta, de fato, de uma fé que nos remete à Bíblia. A Reforma Protestante foi um movimento de avivamento genuíno. Às vezes nós vemos apenas como um movimento histórico, ou apenas como um movimento teológico, ou quando não, nas escolas, nós aprendemos que é um movimento de ruptura. Até eu já vi muitas pessoas levantarem a bandeira usando a palavra protestante como se fosse um movimento de quebra, um movimento de rompimento, como se fossem irmãos que estavam se insurgindo contra a igreja, o que não é verdade. Lembro-me que ontem no podcast, o pastor Marcos Granconato pensou algo muito importante, que os reformadores eram grandes católicos. Eram homens que, em instância alguma, tinham o interesse de romper com a denominação. Eles eram, segundo o pastor Marcos, eu gostei do termo, ele falou, eles eram os melhores católicos de todos os tempos.
Homens que de fato amavam a igreja e amavam as escrituras. E por amarem a igreja e amarem as escrituras, queriam que a igreja, que estava em derrocada, que estava caminhando passos largos distantes das escrituras, voltasse para as escrituras. Então, a grande verdade sobre o movimento de reforma protestante é que ele é um movimento de avivamento, é um movimento de volta para a palavra de Deus, um movimento de arrependimento de pecados e de maus caminhos, um movimento de destronamento do homem do controle da sua história e da igreja de Cristo, um movimento de declaração de dependência de Deus. Isso é o movimento de reforma. A reforma estava firmada em 5 sólidos pilares que combatiam toda essa gama de heresias que haviam surgido na igreja e que pode nos ajudar até os dias de hoje. Quais são esses pilares? O primeiro deles, sola escritura, ou seja, somente a Bíblia é a autoridade normativa de fé e de prática para a vida cristã. Somente ela, e somente ela, é a fonte doutrinária segura. É a fiel expressão da vontade de Deus para nós. E nós vamos falar disso mais à frente. Outro pilar, solos Cristos. A salvação é conquistada exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo, em ter morrido na cruz do Calvário para nos livrar dos nossos pecados. Não há uma outra forma de ser salvo. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele é o caminho para o Pai. Não há nada que o homem possa fazer para conquistar a salvação ou para merecê-la. Não há como comprá-la, não há como conseguir alcançá-la pelos próprios méritos. Não há outros intermediários. Somente Cristo e somente a Cristo pertence à salvação. É um outro pilar basilar. Outro pilar, somente pela graça, sola gratia. Essa salvação que nós recebemos de Cristo Jesus é ministrada ao homem única e exclusivamente pela graça de Deus em Cristo. Do início ao fim, a salvação é uma prerrogativa de Deus. É Deus quem vivifica, é Deus quem transforma, é Deus quem envia o Espírito, é Deus quem converte, é Deus quem convence, é Deus quem mantém, é Deus quem redime, é Deus que recebe na glória, é Deus que faz todo o processo. Foi Ele quem projetou, quem executou, quem aplicou aos corações, sem que o homem tenha nenhum tipo de ação ou colaboração com isso. Lembro-me que estava lendo um comentarista alguns anos atrás, e aquele comentário em especial falava sobre qual tipo de colaboração que o homem poderia dar à salvação. Alguns anos atrás houve muito essa discussão. Como a gente pode colaborar no processo de salvação? Como se Deus precisasse aí da nossa ajuda, né? Ô Deus, faz o seguinte, vai fazendo, eu dou uma força para o senhor aí, né? E eu gostei muito daquilo que o comentarista disse. Ele falou, nós só participamos com uma parte no respeito da salvação, é em torná-la necessária. A nossa única colaboração é sermos pecadores e sermos alvos da graça de Deus. Outro pilar, sola fide. A salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, sem a necessidade de sacrifícios pessoais, sem a necessidade do mérito do homem. É algo que nós recebemos unicamente pelo reconhecimento de fé, de que em Cristo Jesus os nossos pecados foram castigados. Pastor, não precisa fazer mais nada? Não. É só crer? É. Pastor, mas é muito simples. Sim. O apóstolo Paulo, inclusive, ele dizia que ele temia que as pessoas pudessem se afastar do quê? Da simplicidade do evangelho de Cristo. E hoje nós temos muitas pessoas afastando. Tem muita gente que imagina que possa entrar no céu por pagar um certo preço. Todo o preço que tinha que ser pago foi pago na cruz. Mas como nós acessamos? Somente pela fé, crendo em Cristo Jesus. E diante de tudo isso, o outro pilar é a vida para a glória de Deus. Só lhe Deus glória. A vida humana só existe para um único propósito, que é o de glorificar a Deus. O homem não é o centro do universo, nem um fim em si mesmo, como sendo a maior obra da criação. Embora em toda a obra criacional de Deus,
a única obra criacional que seja feita à imagem e semelhança de Deus, seja o homem. Isso também evidencia a glória do próprio Deus. A vida desse homem feito à imagem e semelhança de Deus é para glorificá-lo em todas as coisas. Então a reforma protestante é esse movimento de avivamento espiritual muito bem firmado nessas 5 estacas, nesses 5 pilares. Isso ocorreu em meados do século XV e visava levar a igreja de volta às Escrituras. Cada um desses pilares aponta para a necessidade da volta ao reconhecimento de que Deus é quem cuida da igreja e que a salvação e a vida cristã não se dava por meio da igreja, ou como tendo a igreja como uma intermediária. A igreja havia se desviado do seu propósito e se distanciado da palavra. Foi quando um monge, um católico, um excelente católico, o monge alemão Martinho Lutero, afixou suas 95 teses contra os desvios que estavam ocorrendo na igreja, no dia 31 de outubro de 1517, na porta da Catedral de Wittenberg. E por que ele fez isso? Porque Lutero começou a olhar para a igreja e perceber que havia vários desvios. Cada dia mais a igreja estava se afastando da palavra de Deus. Ele começava a observar a prática da igreja e começou a perceber que essa prática estava distanciada daquilo que o evangelho, que a Bíblia tinha. Eu vou citar algumas das práticas aqui, depois eu até vou postar aquele desenho que eu gosto de postar todo ano, vou postar no grupo da igreja, para você ver o caminho do evangelho e os desvios da igreja. Eu vou citar algumas básicas aqui. Por exemplo, a partir do ano 503, a igreja começou a acreditar, ou criou uma doutrina chamada de doutrina do purgatório, onde ela dizia que aqui os homens jamais conseguiriam extirpar os seus pecados e que Cristo não daria conta de extirpá-los durante o tempo de vida que nós estivéssemos aqui. Então essas pessoas que morressem, elas iriam para um lugar intermediário, chamado purgatório, e desse lugar elas só sairiam depois que elas fossem aperfeiçoadas pelas orações da igreja, por um suposto agir de Cristo pós-mortem, e depois na venda de indulgências, até mesmo pela compra da salvação. Né? Ontem o pastor Marcos lembrou muito bem, e eu me lembrei do professor pastor Wander, nos dando aula de história, quando ele foi tratar desse aspecto. O Tetzel, que era o vendedor de indulgências. Vendedor de indulgências era um homem que tentava intermediar a salvação por meio de títulos. Ele vendia título de salvação. E uma das suas práticas de venda, ele dizia que o tilintar das moedas caindo no gasofilácio. E no mesmo momento em que a moeda tilintava no gasofilácio, a alma saía do purgatório e ia para o céu. Você imagina o tamanho da heresia, né? No ano 880, a igreja começou a usar água benta para se santificar. No ano de 1003, a igreja instituiu o dia de finados, que vai ser comemorado agora, né, dia 2 aí, que era o dia dos santos defuntos, a festa dos santos defuntos, onde a igreja ia festejar os seus mortos, ou até mesmo interceder por eles, para que eles tivessem acesso ao céu. Em 1076, a igreja se colocou como infalível. E o que isso significa? Que a palavra da igreja, os documentos da igreja, aquilo que a igreja afirmasse, passaria a ter o mesmo valor daquilo que a Escritura afirma. Aqui ele está, de uma certa forma, igualando a tradição da igreja, o pensamento do homem, àquilo que Deus havia revelado nas Escrituras. Em 1090, a invenção do rosário, como forma de oração perfeita. Em 1184, a instituição da Inquisição. Em 1190, começou a venda das indulgências. Em 1230, começou a proibição da leitura da Bíblia. Tem gente que obedece até hoje. Tem gente que, olha, essa proibição já foi abolida, irmãos. Tá? Esse aqui é um ato histórico de 600 anos, 800 anos atrás. Tá? Já pode ler a Bíblia normalmente, está liberado. Mas por que eles proibiram?
a leitura da Bíblia, porque aqui, em 1230, já tinham homens se levantando. Eles liam nas Escrituras e conferiam, mas está errado. Espera aí, os caminhos da igreja não são esses. E esses homens estavam causando tumulto na igreja, porque quando se questionava a autoridade da igreja, é importante nós lembrarmos que a igreja estava profundamente associada ao Estado. Quando se questionava a autoridade da igreja, dizia-se que Deus não estava mais ajudando naquilo. E depois da Reforma Protestante em 1517, vieram outras heresias, né? Em 1546, de fato, o concílio determinou que a tradição da igreja tinha o mesmo peso que a Bíblia. Em 1870, foi instituída a infalibilidade papal. Em 908, o casamento no religioso, somente o casamento no religioso era considerado válido. Enfim, Lutero, lá em 1517, anterior até essas últimas coisas aqui, quando ele começou a perceber, ele que era um monge, um professor, um homem de Deus, começou a perceber esses desvios, e ele começou a perceber que a própria igreja não podia trazer a ele aquilo que ele necessitava, que era o sentimento de salvação. Lutero era um homem que, embora fosse um monge e muito crente, era um homem de oração, Lutero. Um homem de leitura da palavra. Um homem que vivia no monastério e tinha toda aquela doutrina religiosa de oração e de vida com Deus. Lutero tinha um temor terrível do inferno. O inferno o assombrava. Ele tinha verdadeiro medo do inferno. Por volta do ano de 1516, 1517, pouquinho antes dele afixar ali as teses na porta da Catedral de Wittenberg, depois de uma visita que ele fez a Roma, ele teve uma peregrinação onde ele subiu os 28 degraus da Scala Santa, que é uma escada que tem lá em Roma. Ela é considerada Scala Santa porque eles alegam que os degraus dessa escada foram retirados do corredor do julgamento de Jesus em Jerusalém, e que aqueles degraus estavam manchados pelo sangue de Cristo. E Lutero subiu cada um desses 28 degraus de joelho, e em cada um desses degraus ele orava o Pai Nosso, a Ave Maria, fazia todas as suas orações para que Deus livrasse o temor do inferno da sua alma. E desesperado ele ficou quando, ao 28º degrau, depois dele ter feito a sua última oração, ele sentia-se mais condenado ao inferno do que do primeiro degrau. Isso mexeu com o coração de Lutero. Ele foi para casa e, meditando na palavra em Romanos, o Senhor falou com ele: não é os seus méritos, é a fé. O justo viverá pela fé. Foi então que Lutero fixou ali as suas teses. E em suas teses, Lutero questionava o poder, ou até mesmo a intenção do Papa em perdoar pecados no lugar de Cristo, e de isentar alguém das penas eternas impostas pelas Escrituras. E Lutero negava que esse perdão ou as penitências pudessem se estender à vida de quem havia morrido depois. Diz os historiadores que Lutero teve um encontro numa manhã com o vendedor de indulgências, o Tetzel. E aquilo também impactou Lutero, porque momentos antes de encontrar com Tetzel, ele havia encontrado com um amigo muito querido do monge, do monastério, e esse amigo estava completamente embriagado. Tinha passado a noite na bagunça, na prostituição. E Lutero repreendeu profundamente. Como você faz isso? Ao que ele sacou um documento, um certificado. Falou: olha, comprei minha salvação, já estou perdoado, eu posso fazer o que eu quiser. Estou liberto. Esse é o pensamento daquele crente que imagina: uma vez salvo, eu posso pecar para o resto da vida, né? É mais ou menos aquele pensamento lá. É um pensamento de compra de indulgências moderna. Tá? E Lutero se zangou com isso. E ele afixou as teses contra esse aspecto. Então, a partir daí, eclodiu esse movimento da Reforma Protestante. Se você quiser saber mais sobre essa história, assista ao podcast que está lá na internet, no perfil da igreja do YouTube, podcast Além do Secular, com o pastor Marcos Granconato. Mas por que para nós é importante nós estudarmos sobre esses pilares históricos da fé protestante? Porque a fé reformada,
ela impacta como nós compreendemos o Evangelho. Não é por causa da reforma em si, não é por causa do movimento em si, mas é por causa do Evangelho. O como esses pilares nos lançam novamente para uma visão bíblica de quem Deus é, daquilo que Ele faz, da obra salvífica de Cristo, e visa nos livrar dos enganos, seja denominacionais ou do nosso próprio coração. Porque toda igreja só pode ser considerada uma igreja fiel, não é pela placa, ou pela etiqueta, ou pela marca, ou pelo status que ela tenha na sociedade, mas pela fidelidade que ela guarda para com as Escrituras. Não importa qual seja o nome da denominação, se essa denominação não estiver andando alinhada com as Escrituras, ela não pode ser considerada uma igreja de Cristo. E é por isso que a fé reformada precisa ser interiorizada para que nós, de fato, entendamos. Então eu quero dizer como cada um desses pilares impacta a nossa compreensão do Evangelho. Primeiro, o sola Escritura. E eu quero convidar você a passear aí na sua Bíblia um pouquinho. Abre a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículos 16 e 17, textos muito conhecidos que nós temos aqui. E olha o que diz o texto da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só na Escritura é reconhecer que a Escritura é a palavra inspirada de Deus para a igreja. A Escritura é a forma pela qual Deus se revela a nós. A Escritura é a maneira pela qual Deus nos instrui. Deus nos traz os seus ensinos. A Escritura é a forma pela qual Deus nos corrige, nos repreende dos maus caminhos. A Escritura é a forma pela qual Deus nos educa. Só a Escritura é regra inerrante de fé e de prática para a igreja de Cristo. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque hoje nós temos visto crescer uma pregação de um evangelho que está dissociado da Bíblia. O Jesus que muitas pessoas têm dito é Jesus baseado na sua imaginação ou na idealização pessoal de quem ele imagina que Jesus devesse ser. Ou você nunca ouviu algumas pessoas falarem, olha, mas Jesus não é assim, o amor de Jesus é diferente. Eu já vi muitos até dizendo, Jesus não pode fazer isso, Jesus não faria isso com alguém. Eu falo, mas como? De onde você tirou isso? Da minha imaginação. Há poucos dias, eu até comentei já na igreja, estava assistindo ali algumas questões sobre fé reformada e apareceu um debate de duas moças. E as duas cristãs. Porém, uma era cristã feminista que apoiava o aborto. E a outra começou a questioná-la. Falou, vem cá, você é cristã? Sim, sou cristã. Mas como você é cristã e feminista? Não, eu sou cristã e feminista porque eu creio num Jesus que apoia as mulheres, eu creio num Jesus que é contra o patriarcado, essas palavras que a gente está acostumado a ouvir aí. Ela falou, mas como você é cristã, feminista e apoia o aborto? Ela falou, não, porque eu creio num Jesus que dá direito às mulheres. Daí a outra fez uma pergunta básica, e de onde você tirou esse Jesus? Em quais versículos da Bíblia se apoiam o seu cristianismo? E até o pessoal que fez a edição, faz aquelas edições um pouco maldosas, né? Parece aquele monte de telinha azul, que não tinha de onde tirar. Só que isso nós estamos vendo crescer. Uma fé cristã que se baseia em um Cristo que não está revelado nas Escrituras. Somente as Escrituras nos revelam quem Deus é, nos revelam quem é Jesus. É só à luz da verdade de Deus que nós entendemos corretamente e abrimos os olhos para a provisão que Deus tem para nós. Não é a visão da sociedade, é a visão das Escrituras.
Por isso a Bíblia precisa ser ensinada, a Bíblia precisa ser pregada. Por isso os sermões precisam ser exposições da Bíblia, dos seus ensinos. Não podem ser expressões das ideias e dos sentimentos dos seus pregadores. Por isso nós não devemos aceitar nada menos do que aquilo que o próprio Deus revelou para nós. Porque quando nós falamos em Escritura, nós precisamos entender aquilo que Paulo escreveu ao seu jovem pupilo Timóteo, menino jovem, pastor jovem, que é pastoreando uma grande igreja, uma igreja importante da Ásia Menor, a igreja de Éfeso. Uma igreja que teve alguns membros vultosos com respeito a serem conhecidos, como por exemplo o apóstolo João, congregou nessa igreja de Éfeso. A irmã Maria, mãe do Salvador Jesus, congregou na igreja de Éfeso. E veja bem, Paulo poderia ter dito a Timóteo, você vai para uma igreja, João está lá, Maria está lá. Então é o seguinte, qualquer dúvida você recorre lá ao irmão João. Qualquer dúvida você recorre lá à irmã Maria. Mas Paulo diz isso. Paulo diz, você recorra à Escritura, porque ela é inspirada por Deus. Foi o próprio Deus quem conduziu os seus escritos. Foi o próprio Deus que usou cada nuance da história humana para manifestar a sua verdade eterna. E isso é a Escritura, por isso impacta em nós. A fé reformada impacta nessa compreensão do Evangelho, porque um bom reformado não vai aceitar nada que não venha fundamentado nas Escrituras. É a Escritura a manifestação do Evangelho de Cristo. É pela Escritura que sabemos quem é Deus, quem é Jesus, que conhecemos toda a obra da salvação, que conhecemos a lei de Deus, a profundidade da graça, como Deus age em nós e quem nós somos nele. Somente a Escritura. Então por que nós precisamos estudar um pouco sobre esses pilares? E por que eles são importantes? Porque nós vivemos em um mundo de desvios, como vivia Lutero naquele século XIV, XV. Porque de fato o coração do homem é enganoso e tendencioso a afastar-se de Deus. E nós precisamos ter somente a Escritura como fonte segura de revelação de Deus e da sua vontade. E isso impacta profundamente na compreensão do Evangelho. Segundo aspecto de como a fé reformada impacta na compreensão do Evangelho, está fundamentado no segundo pilar, solos Christus. E eu quero convidar você a passear na sua Bíblia, indo para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 4, no seu versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E olha só que texto tremendo. Diz-nos assim as Escrituras: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, melhor, abaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. A salvação não está na denominação. A salvação não está no pastor e na sua pregação. A salvação não está na placa da igreja, a salvação não está na cultura da igreja, na história e na tradição dela. A salvação não está no luxo ou na falta dele dos templos. A salvação não está na eloquência humana. A salvação não está nos bons pensamentos ou até mesmo no sentimento de aprimoração do ser humano. A salvação está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E nos diz o médico amado Lucas, não há salvação em nenhum outro. Não tem um outro lugar, não há a quem recorrer. É isso que Lucas está dizendo. A questão não é identificar o lugar, mas reconhecer o meio. Jesus é o único meio estabelecido por Deus. Não tem uma outra forma, não tem um outro acesso.
Não há um outro caminho. O próprio Jesus declara: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há um atalho, não há uma outra pista. No GPS do céu não tem uma outra estrada. Só tem uma única maneira, uma única forma, e é somente por Cristo. Isso é importante nos nossos dias, porque nós estamos vivendo dias permeados de religiosidade. Nós estamos vivendo dias onde a fé cristã está profunda, em muitos lugares, é profundamente ligada aos rituais judaicos. Agora há pouco, lendo na escola dominical, falando sobre Hebreus capítulo 6, embora o texto estivesse falando de rudimentos da fé cristã, mas ele muito bem enfatizou que os hebreus, eles tinham a tendência de voltar para os rudimentos da fé hebraica. Quantas igrejas evangélicas você não vê hoje? Pastor pregando lá com kippah? Até eu acho que em mim cairia bem, meio carequinho. Meu medo é os caras soltar bomba nessa cara que eu tenho aqui de kippah, eu virei um alvo. Outros com aquelas túnicas. Eu já vi esses dias um pastor com a túnica, não é um chale, uma estola hebraica. Quantas igrejas evangélicas você não vê lá o menorá, a estrela de Davi, muitos usando a estrela de Salomão, que não é a estrela de Davi, e aí tem outros significados terríveis. Quantas igrejas evangélicas você não vê hoje com a Arca da Aliança? E tem crente que vai lá relar na Arca da Aliança. Tem que avisar que é perigoso. Se ela for verdadeira, você morre. A sorte é que você que fez, não é a original. A sorte é que é pintado com spray dourado, não é aquela que é feita com ouro verdadeiro. Você entende como as pessoas têm depositado aspectos salvíficos em outros lugares que não em Cristo? A própria fé católica dos nossos dias acredita que a missa é meritória. E tem um monte de crente que acredita que o culto é meritório. Às vezes crente reformado, o irmão faltou no culto, fala: tome cuidado para não perder a salvação. Mas falta ir num culto. Como se o culto também fosse meritório. Quando nós olhamos para esse pilar da fé reformada, nós entendemos que todos os méritos que nos remetem à salvação apontam para aquela cruz do Calvário. Somente Cristo, o Cristo da cruz, resolve o nosso problema, que é o pecado. Ele pagou o preço que era nosso. O salário do pecado que nós deveríamos receber, ele recebeu todo. A culpa que era nossa, ele carregou sobre si. Somente em Cristo. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se qualquer igreja, qualquer denominação, se qualquer pastor, padre, bispo ou qualquer um, eu ia falar apóstolo, quase que eu falei apóstata, dá quase a mesma coisa nos nossos dias. Insurgir, oferecendo qualquer meio, entenda o que eu quero dizer, qualquer meio de salvação que não seja Cristo. Paulo tem uma palavra bonita na tradução para dizer a ele. A palavra bonita na tradução que nós temos em português é seja anátema. Uma tradução mais fiel ao termo original é seja maldito, amaldiçoado, aquele que vai carregar as penas de Deus por estar mentindo e distorcendo a palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo. Solo Cristo, a salvação só nele. Outro pilar que nos ajuda a entender que impacta a nossa compreensão do Evangelho é sola gratia. E aqui eu vou pedir para você passear mais uma vez na sua Bíblia. Efésios 2, 8 e 9. Talvez um dos textos mais conhecidos aí da fé reformada. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente, é uma dádiva. A salvação não é algo que nos é dado por um mérito. A salvação é algo que nos é dado sem que mereçamos. Ela é uma doação amorosa do Pai para conosco. É um ato de bondade de Deus para com seus filhos. É um ato de misericórdia, onde Deus olha para o homem caído e resolve elevá-lo até si mesmo. A salvação, de maneira alguma, é uma coroa de mérito que é dada para os melhores crentes que viveram nesse mundo. A salvação não tem relação com uma corrida, onde se dá largada e as pessoas saem correndo e aqueles que chegarem primeiro recebem ali uma medalha. Ela não é uma honra pelo mérito da pessoa que conseguiu, apesar de grandes lutas, apesar de grandes dificuldades, ela conseguiu chegar no céu. Isso não é salvação. A salvação não é aquele certificado que é dado para você depois que você termina um curso muito difícil. Tem uns que a gente pega até emocionado, né? Pega aquele certificado e fala, eu nem acredito. Tem uns que a gente não acredita mesmo. Eu tenho um para pegar, e se Deus permitir, em fevereiro, na hora que eu pegar ele, eu falo, Senhor, eu não acredito. Se não for ao Senhor, Israel, que o diga. A salvação não tem a ver com isso. Ela não tem a ver com o nosso esforço. A salvação é somente pela graça de Deus. Pastor, e o nosso esforço para a vida cristã? E os textos que nos dizem, seja fiel até a morte, que eu vou receber a coroa da vida. Ele não está dizendo sobre salvação. Ele está dizendo para os salvos. Ele está nos dizendo da perseverança dos salvos, dos santos, de como nós podemos estar seguros naquele que nos salvou, mesmo diante de todas as adversidades que nós enfrentamos. De como nós podemos estar firmes nele, mesmo quando o mundo desaba ao nosso redor, porque ele nunca nos deixou, na tempestade ou na paz. Ele nunca nos deixou, ele não nos abandonou. Então, irmãos, é importante nós entendermos que a salvação é um presente da graça de Deus por nós. E graça é isso, um favor que nós não merecemos, um presente. E ela é a única causa eficaz de eu e você entrarmos no céu. Nós não vamos entrar no céu porque somos bons crentes, embora devamos sê-lo. Mas devamos sê-lo por outro aspecto. Por amarmos a Jesus, por entendermos que os caminhos de Jesus são os melhores. E quando a gente entende isso, até algum sofrimento a gente diminui, viu? Quando a gente resolve obedecer, andar nos caminhos do Senhor, não há mérito em nós. Todo mérito é daquele que se entregou na cruz por nós, aquele que pagou o preço. Porque a salvação é o ato de Deus ter castigado os nossos pecados, Deus ter derramado a sua ira condenatória, que é direcionada aos pecadores, para o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, de maneira que ele, castigado por nós, fez com que nós fôssemos encobertos pelos méritos dele. É graça, somente graça. Pastor, e se eu fosse para a cruz? Se assim, Jesus não fosse, para que eu vou dar trabalho para Jesus? Se fosse eu subindo naquela cruz, você seria pregado, castigado pelo seu pecado, morreria e ir para o inferno, porque o salário do pecado é a morte, estava resolvido, você estava pago. Opa, então a cruz para mim era prejuízo tremendo. Teria receber o sofrimento que te era merecido, e isso não teria mérito salvífico para você. Porque você era digno daquilo, você merecia a cruz. Por isso, quando nós olhamos para a cruz e vemos Cristo, nós entendemos a graça veio sobre nós. Ele morreu para que a gente não tivesse que morrer. Ele sofreu para que nós não tivéssemos que sofrer. Ele recebeu a ira de Deus para que nós pudéssemos entrar no céu de Deus. Sola gratia. E isso impacta na compreensão do Evangelho.
Outro aspecto de como a fé reformada impacta na compreensão do Evangelho é o meio pelo qual nós recebemos essa fé salvadora. Sola fide. E aqui você vai abrir sua Bíblia em 2 textos. Nós vamos passear em 2 textos das Escrituras. O primeiro deles é Romanos 1, versículo 17. E depois, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Texto belíssimo das Escrituras. Então, Romanos 1, versículo 17, nos diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse, inclusive, é o texto básico da conversão de Martinho Lutero. Esse texto foi o botão propulsor da reforma protestante, quando ele reconheceu, não são os méritos, a igreja não pode fazer isso. A justiça está revelada no Evangelho. O que é o Evangelho? Eu sou pecador, eu mereço morrer. Jesus foi e morreu no meu lugar. Deus providenciou o sacrifício. E como é que eu recebo isso? Pela fé. Não tem outra forma, eu não posso comprar, não posso merecer, é pela fé. E olha o que o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, nos fala sobre essa fé. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não há o que nós possamos fazer, é somente pela fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador dos que o buscam. Galardoador é o presenteador, aquele que recebe e nos dá de graça aquilo que nós não merecemos. A justificação é somente pela graça. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. E como é que a gente faz para receber isso? Unicamente por intermédio de fé nos méritos de Cristo. A gente só crê. Pastor, mas é muito simples. É isso mesmo. É muito simples. Pastor, mas como assim? Deus vai aceitar isso? Ele não vai aceitar isso. Ele já aceitou. Ele fez isso. Não é que ele vai aceitar. É que ele determinou que fosse assim. Lembra que a gente canta na igreja um cântico que fala assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Somente um cuidado que você tivesse já era muito para ti. E ali faz uma declaração, a gente pode ter alguns questionamentos, esse negócio de cantar na terceira pessoa, né, como se Deus estivesse cantando para nós, mas ali revela uma verdade bíblica. Todo trabalho é do Senhor. E qual que é o nosso trabalho? Pensar. É fé. Pastor, mas eu sou muito pecador. Mas Deus é um grande Salvador. Mas o meu pecado é abundante e a graça é superabundante. Mas não há nada que poderia me livrar do meu pecado, mas Cristo é suficiente pelo seu pecado. O que eu posso dar por ele? Nada. Somente pela fé. Pastor, mas é fé ir no culto? Não, é só fé. E no culto é decorrente da fé depois. É fé e cantar? É só fé. Cantar é por causa da fé. É fé e doar? É só fé. Eu só dou por causa da fé. Não é mais nada. É somente a fé, irmãos. Sola fide. É o único meio, é a única forma de recebermos sobre nós os méritos de Cristo. E esse é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou ela cai. Pastor, mas se a gente disser na igreja que o povo não precisa vir no culto, nós vamos fechar as portas da igreja. Vai não, irmão. Se nós falarmos da fé em Cristo Jesus e de como a gente recebe essa salvação de graça pela fé, você vai ter mais gente entendendo que não precisa fazer nada. É só crer, irmão. O Senhor não requer nada de nós. Todos os demais atos que praticamos é em louvor e reconhecimento àquilo que Ele fez por nós. Embora a natureza humana e decaída sempre tenha recusado esse aspecto de graça e fé, e ela sempre busca algum tipo de mérito, todo o mérito está imputado na pessoa de Cristo e ninguém mais. Não há base para a nossa aceitação diante de Deus a não ser pela obra salvífica de Cristo. A base não é o amor à igreja, a devoção, a probidade moral.
O Evangelho declara que Cristo morreu por nós. E nós recebemos essa graça pela fé. É só crer. O problema é que crer não é um ato só nosso, tá? A gente só crê porque Deus coloca a fé salvadora em nós. Eu gosto muito de meditar sobre esse aspecto da fé salvadora. Que embora seja profundamente simples, é só crer. Só isso. Mas você só consegue crer porque Deus toca em um lugar invisível da sua existência, onde você estava morto nos seus delitos e pecados, e Deus te dá vida e te habilita a crer e abre os seus olhos, te apresentando a graça de maneira irresistível. Não é porque Ele te põe goela abaixo, é porque você compreende toda a bondade, todo o amor, toda a misericórdia. E você crê. Esse negócio é para mim. Eu creio. Isso veio sobre mim. Eu creio. Eu creio. Isso impacta profundamente na compreensão do Evangelho. Não preciso fazer nada. Tudo já foi feito. Por último, como a fé reformada impacta na compreensão do Evangelho? É no estilo de vida dos crentes. Uma vez que você tem a palavra como regra de fé e prática, uma vez que você entende que a salvação vem somente por Cristo Jesus, pela sua graça, e nós recebemos somente pela fé, a resposta que nós damos a isso é viver para a glória de Deus. Só lhe deu glória o novo estilo de vida determinado pelo Evangelho de Cristo a nós. Vamos lá? Romanos 11:36. Vamos abrir ali a Bíblia, passear. Esse aqui nós vamos ler mais textos. Romanos 11:36. Salmo 57, versículo 11. Depois, Salmo 66, versículo 2. E Salmo 71, versículo 8. Primeiro, nós vamos ler o texto de Romanos 11, versículo 36, que nos diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Dele pertence, por meio dele, a forma como chega a nós. Para ele, o objetivo com que a salvação chega a nós. Todas as coisas existem. De maneira que, compreendendo que vem dele, é dado por ele, ele mesmo providenciou, e é para que nós voltemos a ele. Toda a glória seja dada a quem? Aquele que fez tudo. Aquele que operou todas as coisas. Agora o nosso viver é diferente. Agora a gente entende que a nossa vida não é particionada. Não existe uma parte santa e uma parte não santa. Não existe uma parte cristã e uma parte secular. É tudo cristão e é tudo para a glória dele. Olha o que o salmista nos diz no Salmo 57, no seu versículo 11. Ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a sua glória. Às vezes a gente imagina que o salmista está escrevendo isso aqui dentro de uma igreja, a banda ali em pé do louvor, tainha pronta ali, e o salmista fala: gente, vou escrever um cântico de louvor a Deus aqui. A gente canta, tá bom? Eu escrevo, vocês repetem. Não é isso. O salmista escreve os salmos no decurso da vida diária. É no dia a dia. Muitos dos salmos de Davi foram escritos sentados à sombra de uma árvore olhando ovelhas. Alguns dos salmos de Davi foram escritos depois dele ter matado o urso e espantado o leão. Outros salmos de Davi foram escritos quando ele estava cercado pelo seu exército, fugindo do seu filho Absalão, que queria matá-lo, deitado numa tenda, dizendo assim: em paz eu me deito e durmo. E a dia, porque o Senhor cuida de mim. A gente lê esse salmo e não entende às vezes o contexto, né? O exército lá fora, Absalão, seu próprio filho, querendo matá-lo, perseguindo, e Davi deita e fala assim: eu vou dormir bem. Por que eu vou dormir bem? Porque eu não tenho medo? Não, é porque Deus cuida de mim. Só lhe deu glória a exaltação do Deus salvífico na vida diária.
Ainda o Salmo 66, versículo 2 diz: salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Salmo 71, versículo 8: os meus lábios estão cheios do teu louvor e a tua glória continuamente. Irmãos, fomos feitos para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é uma das marcas da salvação genuína. A salvação genuína não é quando a gente melhora o que a gente era. Tem gente que acha isso: pastor, tem uns pecadinhos aí, Jesus dá uma melhoradinha, eu fico top. Eu tenho alguma coisinha, um negocinho aqui, falei mal do irmão ali, tem uns lá que eu não gosto. Esse daqui, para evitar da gente brigar, eu não quero nem vê-lo, que ele morra. Está tudo bem, está tudo certo. Pastor, o meu problema é que, assim, eu gosto de umas coisas que não devia gostar. Eu falo umas coisas que não devia falar. Mas uma coisinha de nada, eu fico bom. Melhoro. Não é salvação genuína. Salvação genuína não é uma melhora naquilo que nós somos. É a mortificação completa de quem nós somos na pessoa de Cristo. Salvação genuína é a nossa crucificação pela fé na cruz de Cristo Jesus. A salvação genuína não é uma reforma no nosso caráter, na nossa moral, nos nossos costumes, na nossa conduta. Jesus diz que a salvação genuína é nascer de novo. Isso ele diz para um dos melhores homens da sinagoga, Nicodemos. Nicodemos tinha essa ideia assim: eu ando, eu já leio a Bíblia, eu faço aí as coisas no caminho e tal, mas assim, o que precisa? Talvez Nicodemos imaginasse: não, Nicodemos, você é gente boa. Você volta para lá, fica tudo certo. Fala que você teve encontro comigo, estamos zerando aqui. Ele olha para aquele homem no alto de toda sua religiosidade, um dos principais da sinagoga, e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não tem nada que resolva. É começar do zero. Salvação genuína é a miraculosa obra do Espírito Santo, transformando gente pecadora em gente salva. Desta feita, os salvos agora não vivem mais para si mesmos, porque eu não vivo mais como o velho homem. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20: agora já não sou mais eu que vivo. Quem vive? Cristo em mim. E esse viver que eu vivo agora não é mais igual ao outro que eu vivia na carne. Esse viver que eu vivo agora está totalmente envolto pelo Filho de Deus que me salvou. Tudo que fizermos nessa vida, irmãos, deve objetivar promover a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que a sua luz brilhe no mundo para que vejam as suas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Você consegue perceber como as bases da fé reformada são fundamentais para que a gente ande em novidade de vida, para que a gente compreenda e viva o Evangelho de Cristo Jesus? É muito mais do que teologia por teologia. É muito mais do que estudo filosófico. É vida de Deus em nós. É vida nossa com Deus. É a igreja viva caminhando para o Senhor. Ser um cristão protestante reformado, inevitavelmente, significa nutrir um estilo de vida completamente diferenciado no mundo. Significa nutrir um estilo de vida que glorifique a Deus. Um cristão reformado é alguém que tem a vida completamente orientada pelas Escrituras. Reconhece que foi salvo pelos méritos de Cristo e não pelos seus próprios méritos. Sabe que a salvação é exclusivamente fundamentada na graça de Deus. Recebe essa salvação e vive a sua vida unicamente pela fé, para a glória daquele que o salvou. Que nós, de fato, vivamos como herdeiros da reforma. Não apenas em aspectos teológicos, mas de vida, de fato, de coração, para a glória daquele que nos salvou. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado que hoje nós podemos comemorar 506 anos da Reforma Protestante. Esse movimento de avivamento genuíno, Senhor, no qual nós somos chamados a nos voltarmos para Ti. Nos ajuda a viver para a Tua glória, Senhor, hoje